pessoal, vamos para a aula 178, revisando o conteúdo, ficha 2, parte 1. Tá? Essa aqui é da Federal da Paraíba, número 6. A número 6 diz assim, ó: 3 corpos idênticos 1, 2 e 3 são abandonados de uma altura h, com velocidade inicial nula, e chegam ao solo com velocidades v1, v2 e v3, respectivamente. O corpo 1 sofre uma queda livre, enquanto o 2 e o 3 deslizam em superfícies planas e inclinadas sem atrito, conforme a figura a seguir. Considerando as situações descritas, daí ele faz a pergunta. Bom, na questão de número 6, há 3 figuras. Todos saem da mesma altura. Aqui o bloquinho está aqui. Aqui o bloquinho vai descer a superfície inclinada assim. E esse aqui desce uma superfície mais inclinada. Mas os 3 saem da mesma altura e os 3 chegarão no solo. Tá? Esse faz essa trajetória aqui. Então a altura dos 3 é a mesma e ele chamou de h. A pergunta é: qual é a velocidade no final? Todos os corpos, não há atrito, Então, a mecânica no início será igual à mecânica no fim para cada um dos blocos. Bom, só que no início todos têm velocidade inicial 0 para todo mundo aqui. Para cada um desses corpos a velocidade inicial é 0. Então eles não têm energia cinética, só tem energia potencial gravitacional. Mas notem que todos têm a mesma massa, todos estão submetidos ao mesmo campo gravitacional e todos estão submetidos ao quê? À mesma altura. Então, todos têm o mesmo mgh, então todos têm a mesma energia potencial gravitacional. Na descida, o que acontece? Vai transformando o potencial gravitacional em cinética. Ele quer saber aqui embaixo qual é a velocidade de cada um dos blocos. Ele chamou de V1, V2 e V3. Agora, aqui embaixo não tem mais altura. Se não tem mais altura, não tem mais potencial gravitacional, só tem cinética. Ou seja, a potencial gravitacional no início é transformada em cinética no final. Mas a cinética, olha aqui, se calcula massa, que é a mesma de todos, velocidade final ao quadrado sobre 2. Observem, a massa é a mesma de todos, a gravidade é a mesma, a altura é a mesma, a massa é a mesma. Ou seja, a velocidade final terá que ser a mesma. Por isso que a resposta é velocidade do 1 no final, do 2 e do 3 é exatamente a mesma no final. A alternativa C de Canadá. Isso, uma situação sem atrito. Com atrito, provavelmente esse aqui que tem maior deslocamento, maior distância em cima do plano, ia sofrer maior atrito e chegar com menos velocidade. Com atrito ia ser totalmente diferente. 7. VUNESP. Um bloco de massa m desliza sem atrito numa superfície indicada. Sem atrito. Conserva energia mecânica. Se g é a aceleração da gravidade, a velocidade mínima v que o bloco deve ter para alcançar a altura h é... Então, mostra a seguinte figura. Tem um bloquinho e ele vai subir a uma determinada altura. Esse bloquinho ele tem uma massa m e uma velocidade v. Ele quer subir a altura h. Bom, ele quer a velocidade mínima, ou seja, ele quer que o bloco chegue aqui com o mínimo de energia. O que é o mínimo de energia? É o bloco chegar aqui em cima com velocidade 0. Se ele tivesse mais velocidade, ele chegaria com alguma velocidade. Mas é a mínima. Ou seja, ele vai só chegar e parar ali em cima. Bom, como é que eu vou fazer? Como não há atrito, olha ali as palavrinhas mágicas, ó, não há atrito, sem atrito. A mecânica, eu vou chamar aqui o ponto A de inicial e o ponto B de final. Mecânica no ponto inicial, A é igual a mecânica no final. Tu vê que eu sempre começo da mesma maneira quando a questão é uma questão que envolve o quê? Não tem atrito, envolve energia. Nota que nem falou de energia ali, né?
Como é que eu sei que tem energia se ele nem falou? Sempre que ele te der uma altura e uma velocidade num lugar e quiser saber a altura e velocidade em outro lugar, o que tu vai fazer? Conservação de energia. Tá? Então já vai pegando essa habilidade. Bom, eu sei que em A, vamos considerar aqui a altura zero, em A não tem altura, só tem energia cinética em A. Em A só tem energia cinética. Em B eu não quero que ele tenha energia cinética, eu só quero que ele tenha energia potencial gravitacional em B. Então é absolutamente o contrário dessa questão que nós acabamos de fazer. Eu tenho cinética e se transformará em potencial gravitacional. Então mv ao quadrado sobre 2, considerada mínima porque ali eu considerei zero, é igual a mgh. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a velocidade. Vamos lá? Simplifica as massas, o 2 que está dividindo aqui no denominador passa multiplicando, v ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h, portanto a velocidade em módulo. A raiz é mais ou menos aqui a resposta, mas ele pediu o módulo da velocidade. Então, raiz de 2gh. Fechou aí a alternativa B de Brasil, certo? Vamos para a questão número 8. Número 8, então, PUC de Campinas. A PUC de Campinas diz assim: na borda de uma tigela hemisférica, metade da esfera, de raio R é abandonado um pequeno bloco de gelo, desprezando o atrito, considerando G a gravidade do local, qual é a velocidade máxima do pedaço de gelo? Então mostra ali, ali na questão original tem uma figura bonitinha, né? Que é uma tigela semi-esférica. A pedra de gelo foi abandonada no repouso aqui. E ela vai descer, a velocidade máxima será aqui embaixo. O raio é R. Nota que o raio é justamente a altura que se encontrava o gelo. O gelo se encontrava numa altura R. Vou considerar o nível de referência, o ponto mais baixo, como altura zero. O que aconteceu aí? Nota que ele não falou nada de energia, nada. Mas ele me deu uma altura e uma velocidade. Aqui, que eu vou chamar de ponto A velocidade era zero. E me pediu a velocidade em outro local. Qual é a velocidade máxima em outro local? Sempre que ele tiver, a questão tiver essa cara, altura e velocidade num ponto e pede altura e velocidade em outro ponto, já sabe. Energia. Mecânica em A é igual a mecânica em B. Mecânica em A, ele não tem cinética, só tem potencial gravitacional em A. Então só tem potencial gravitacional. Em B não tem mais potencial gravitacional, só tem cinética em B. Só tem cinética em B. Então só tem cinética. Então a potencial gravitacional se transformou em cinética. mg H, quanto é que é a altura? H vale R. É igual a massa vezes a velocidade máxima, que é em B, ao quadrado sobre 2. Muito parecida com a questão anterior. Corta a massa com massa, o 2 multiplica, tá? 2 multiplica. Então vai ficar 2gr é igual a V máxima, que é em B ao quadrado. Então a velocidade em B será a raiz quadrada de 2gr. Então está aí a questão de número 8, A de Argentina para número 8. Vamos para número 9, FUVEST. Questão número 9, FUVEST. A questão número 9 da FUVEST nos diz o seguinte. Número 9. No salto com vara, um atleta corre segurando uma vara e com perícia e treino consegue projetar seu corpo por cima de uma barra. Para uma estimativa da altura alcançada nesses saltos, é possível considerar que a vara sirva apenas para converter o movimento horizontal do atleta, a corrida, em movimento vertical sem perdas ou acréscimos de energia. Então ele está fazendo uma aproximação, que toda energia cinética é transformada em potencial. Ele não disse isso,
Tá? Mas ele disse em outras palavras que o movimento é transformado em altura. Então, cinética em potencial gravitacional. Na análise desses saltos foi obtida a sequência de imagens reproduzidas anteriormente. Já vou mostrar a imagem. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsidere os efeitos do trabalho muscular após o início do salto. Nesse caso, é possível estimar que a velocidade máxima atingida pelo atleta antes foi de quanto? Ele mostra assim, ó. Ele mostra na questão número 9 um atleta correndo com a vara, Claro que não é esse desenho ridículo que está aí de pauzinho, né? Tem um atleta correndo com a vara. Mas vocês não podem rir de mim, que os próprios elaboradores do Enem botaram uma figura de salto em vara com bonequinhos de pauzinho. Então eu posso colocar também. A da FUVEST era bem bonitinho o desenho, ali foi contratado um desenhista ali para fazer. E aí ele mostra a sequência de uma altura máxima. Tá? Ele mostra ali a vara assim, e a vara num momento que o bonequinho está lá com uma altura máxima. Tá? Uma altura máxima. Bom, ele está fazendo uma aproximação em que toda a velocidade é convertida em altura. Tá? Ele mostra assim, ó. Ele mostra assim. O interessante é que ele coloca no desenho o centro de massa ele escreve centro de massa e a altura do centro de massa, uma altura 1, é igual a quanto? A 0,8 metros. E ele põe uma altura máxima no desenho aqui, ó, ele desenha que daqui até aqui, ó, ou seja, do centro de massa até a altura máxima, tem 3,2 metros. Aqui os alunos se confundiram, muitos alunos se confundiram. Bom, a pergunta é, quanto que eu devo considerar para a altura? É 4,8 ou é o 0,8? Depende. Se eu considerar, eu poderia considerar aqui o ponto de referência. Só que o que me importa? Notem, uma pessoa é um corpo extenso, então tem massa distribuída em várias partes do corpo. Para esse exercício, a gente tem que considerar o centro de massa como referência. Ou seja, o centro de massa, uma pessoa, então, o que é o centro de massa, para quem não sabe? Eu troco toda a pessoa por um ponto só, que é chamado centro de massa. Então, eu vou ter que considerar que o centro de massa, que estava a uma altura, ó, eu botei o referência no centro de massa. E o centro de massa se eleva a 3,2 e não 4 metros. Muita gente errou por causa disso, tá? Porque assim, ó, o que eu faço? Eu troco toda a massa por um ponto de massa, que é chamado centro de massa, essa jogada, tá? Porque se eu considerasse 4 metros, eu ia ter que botar a massa aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Não tem massa distribuída, é trocada por aquele valor 0,8, tá bom? Então, como é que fica? Ele quer saber qual é a velocidade máxima estimada. Então eu tenho a consideração que a energia cinética, ou seja, a velocidade, ele me diz isso, né, no momento do texto. Uma estimativa alcançada é que converter todo o movimento em movimento vertical, em altura. Então a energia cinética aqui embaixo vai se converter em energia potencial gravitacional, ou seja, como é que fica? mv ao quadrado sobre 2 será convertido em mgh. Então eu simplifico a massa do atleta, eu nem preciso, tá? A velocidade, ó, o 2 passa multiplicando, então v ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h. Então v igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Agora é só fazer uma estimativa. Notem que o grande erro aqui foi usar o quê? Usar 4 metros. Esse foi o grande erro. Então raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 0,32. 0,32. Bom, o que eu... Opa, desculpa, 3,2. Já ia cometer um erro. 3,2. Então, 2 vezes 3,2 é 6,4. 10 vezes 6,4 dá 64. A raiz de 64 dá 8 metros por segundo. Tá? Então, a alternativa correta D de Dinamarca aí para a questão número 9.
A última questão dessa aula, vamos fazer só 5, é uma do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Tá? Um dos vestibulares mais concorridos do país. Eu imagino que se ela foi colocada aqui, ela não deve ser aquelas piores do ITA, porque as piores do ITA a gente fica às vezes 10, 15 minutos para uma questão. Né? Ficaria a aula inteira para uma questão. Eu acho que deve ser uma mais fácil. Ele diz assim, ó, a figura a seguir ilustra um carrinho de massa M percorrendo um trecho de uma montanha russa, desprezando-se todos os atritos que agem sobre ele, e supondo que o carrinho seja abandonado de ar, a menor altura para que o carrinho efetue a trajetória completa é... Ah, mas não é tão fácil também não. Ita é ita, né? Sempre vai ser uma questão chatinha. Então tá aqui uma descida. E aqui, ó, é um carrinho de montanha-russa que vai fazer um looping aqui. Tá? Então, o que a gente tem que saber nessa questão? Tá aqui a figura, é um looping, tá? Então o carrinho desce, vai fazer... Né, vai ficar de cabeça para baixo e vai chegar aqui. Então, tem aqui o ponto A, que é o que ele sai. Está aqui o carrinho da montanha-russa. Ele sai de uma altura H, ele quer saber quanto é que é a altura mínima, em função do raio. O raio aqui é R, tá? E aí, o que nós temos que saber? Nota. O carrinho vai descer, vai transformar potencial gravitacional em cinética, cinética em potencial gravitacional, tá aqui. Na parte mais de cima, eu não sei se vocês lembram, nós resolvemos esse problema. Para o cálculo da velocidade mínima, não, vamos botar primeiro só a velocidade, vamos refazer aquela questão. Tá? Então tá ali. Qual é a velocidade? Bom, nessa altura máxima aqui, que é 2R, tá vendo? Ó? 2 R's. Eu vou chamar esse aqui de ponto B. Tá? Aqui é o ponto B, lá em cima é ponto A. Então, qual é a relação que nós vamos começar? Eu preciso saber a velocidade mínima. É o que ele pediu. Qual é a velocidade mínima para... Na verdade, ele pediu qual é a altura mínima para conseguir fazer a volta. Mas para saber a altura mínima, eu tenho que saber a velocidade mínima. E a velocidade mínima, não sei se vocês lembram, ó. Quais as forças atuantes sobre o carrinho? Peso para baixo e a normal. A parte de cima faz uma força para baixo sobre o carrinho. Então, peso e normal. Notem que tem que ter força centrípeta para que haja a curva. Então, por um lado, força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória, que é R. Por outro lado, a força centrípeta é a resultante das atuantes. Nota que as duas apontam para o centro, tanto a normal quanto o peso. Quanto que dará a força centrípeta? Ó, normal mais peso é igual a mv ao quadrado sobre r. Bom, quando é que a velocidade será a mínima aceitável? Note que essa expressão matemática me diz que quanto mais velocidade, mais normal. Menos velocidade, menos normal. Então a velocidade é tão pequena, que ele mal encosta lá em cima. Praticamente a resultante vai ser o peso. Então tá aqui. A velocidade mínima é quando a normal zera, ou seja, tu já está perdendo o contato. Depois, menos que isso, tu cai, tu não consegue fazer. Tu não faz o loop. Então a velocidade mínima é quando a normal é zero. Então põe zero aqui nessa expressão, ó, zero é igual a mg igual a mv mínimo ao quadrado sobre r. Notem que eu vou... Opa, aqui é um mais, né? Desculpa, aqui é um mais, ó. Mais mg. Então eu corto esse m com esse m e achei a velocidade mínima. Mas não foi isso que ele perguntou, ele quer saber a altura mínima. Então a velocidade mínima, ó, R no denominador fica GR, então velocidade mínima é igual, ó, e aí está ao quadrado. É G vezes R. Resposta, V mínima é igual a raiz de GR. Bom, primeira parte está resolvida. A questão de ida, então só a primeira parte já é dificinha, né? Segunda. A segunda parte, agora eu quero saber a altura. Lembra como é que funciona? Se eu te dou
uma altura e quero saber uma velocidade, ou te dou uma velocidade e quero saber uma altura, conservação de energia. Ele me diz que não há atrito, então mecânica em A é igual a mecânica em B. Mecânica em A é a cinética em A mais a potencial em A. Potencial em A. Opa. Potencial em A. Mecânica em B é a cinética em B mais a potencial em B. A cinética em A, ele diz que, ó, um carrinho, ele diz assim, a figura ilustra um carrinho de massa M percorrendo um trecho de montanha-russa, desprezando os abandonado em A, ele diz para nós que a velocidade em A é zero. Então em A ele não tem cinética, mas tem potencial gravitacional. Ó, MGH, tá aqui, tem potencial gravitacional em A. Ele quer justamente saber a altura A. É igual cinética em B, massa, velocidade em B ao quadrado sobre 2. E eu sei a velocidade em B, tá aqui, ó, raiz de GR. Tá aqui a velocidade em B, ó, é a raiz de GR, a mínima. Mais a potencial gravitacional, que é MGHB, tem altura em B, olha aqui, ó, é 2 R's. Nota que tem massa em todos os termos. Já vou cortar as massas porque tem em todos os termos, posso cortar. Vamos lá então, resolvendo. G vezes HA, ele chamou de H no problema. VB ao quadrado, olha aqui, ó, eu até posso já usar aqui, ó, VB ao quadrado é GR. Então, G vezes R sobre 2, tá aqui, G sobre R sobre 2, é a velocidade B ao quadrado, que é o que eu preciso aqui assim. Mais G vezes, olha ali, quanto é que a altura B é 2 R's. Notem que nesse momento eu tenho gravidade em todos os termos. Opa, quase cadê minha mão aqui? Então, corta-se as gravidades e cheguei à resposta. H é igual a R sobre 2 mais 2R, ou seja, H é o quê? 5 meios de R, que é 0,5R mais 2Rs, né? Ou seja, 2,5 Rs. Só que a questão botou em 5 meios de R, alternativa B de Brasil para a questão de número 10, tá? Então, está encerrada aí essa primeira parte. Próxima aula fizemos mais 5 questões da ficha número 2. Então, até a próxima aula. Aquele abraço.